A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 11 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que mesmo Jesus amando a esta família, Jesus, ele não foi assim que Marta e Maria mandou chamar. Assim que Marta e Maria mandou o mensageiro e até Jesus com o recado de que Lázaro estava enfermo. Nós temos uma ideia, irmãos, muito errônea muitas vezes, e essa ideia é de que se a gente ama o Senhor, se o Senhor nos ama de verdade, ele vai chegar no momento em que a gente pensa. O milagre vai acontecer no dia, na hora, no momento em que eu imaginei. Só que nós precisamos entender que tudo é no tempo determinado por Deus. O Senhor não perde o controle de nada. E se ele te garantir que ele está no controle de tudo na sua vida, você não deve se inquietar, você não deve se preocupar, porque Deus está trabalhando ao seu favor. É somente você confiar na palavra dele. É isso que você precisa fazer. Nós observamos, irmãos, que Lázaro ele estava enfermo quando o mensageiro trouxe ali a mensagem para Jesus. Mas Jesus deixou bem claro, irmãos, que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Nós observamos que o Senhor deixou bem claro que Deus estava no controle, que o nome de Deus seria glorificado. Aí a Bíblia deixa bem enfatizado, para a gente não ter sombra de dúvidas, que Jesus amava esta família, apesar de não ter ido no momento que ele foi chamado. Apesar de não ter chegado no momento em que Marta e Maria estavam desesperadas, esperando uma resposta, um posicionamento, Jesus amava esta família. Jesus chamar não vai te isentar de algumas vezes ele não chegar no teu tempo, de algumas coisas não acontecerem na tua hora nem no teu momento, mas eu quero te garantir que o Senhor não chegar no seu tempo é o melhor para você. É o melhor para sua história, porque ele determinou algo maior. Muitas vezes estamos desesperados, querendo atropelar todas as coisas porque queremos uma resposta imediata. Só que hoje o Senhor fala conosco através da sua palavra dizendo: aguarde no que eu tenho, porque o que eu tenho para fazer é melhor. Se você entrou aqui precisando de uma resposta de Deus, essa é a resposta para a sua vida. Aguarde, porque Deus reservou algo melhor. Mas, irmã, as coisas não deram certo ali, a porta não abriu aqui, não aconteceu como eu queria. Aguarde, Jesus está no controle. Você não queria saber se ele está no controle? Então ele está lhe garantindo: eu estou no controle. Declare comigo: o meu Jesus hoje está me respondendo que ele está no controle, e eu creio. O meu Jesus hoje está me respondendo que ele está no controle, e eu creio. Você vai observar aqui de maneira muito clara, irmãos, que Jesus amava esta família, mas ele permaneceu no lugar onde ele estava ainda 2 dias. Ele não se moveu de onde ele estava para ir até Betânia correndo desesperado, não. Até porque o Senhor é o dono do tempo, irmãos. Ele não se desespera com nada. Ele não se atrasa, ele não se antecipa, mas ele chega na hora certa. Ele tem um tempo determinado para tudo acontecer. E ele está dizendo: confia no meu tempo, porque o meu tempo é melhor do que o teu. Marta e Maria estavam ali desesperadas, querendo uma cura, e Jesus olhando e dizendo: vai ser um milagre extraordinário, sobrenatural, meu nome será glorificado, o nome do meu Pai será glorificado, e muitos judeus vão crer, vão se converter, vão acreditar em mim através do que eu vou fazer, porque o que eu vou fazer na vida de Lázaro é exclusivo. Irmãos, ninguém viveu milagre como Lázaro viveu, ressuscitar o 4º dia. Não houve outro evento desse.
Não houve outro milagre desse mencionado na palavra. Foi algo exclusivo que o Senhor escolheu. Tem coisas que são exclusivas para aqueles que o Senhor ama. O Senhor amava esta família e Ele te ama. Senhor, o Senhor me ama. Pessoas aqui perguntaram. O Senhor se importa comigo, o Senhor me vê. Se o Senhor tem amor por mim, me responde, fala comigo, me dá um sinal. Tu não queria resposta? Olha o Senhor te respondendo aqui, dizendo, eu te amo, me importo contigo. E tô chegando na tua Betânia para resolver, mas é no meu tempo, não é no teu. É no meu tempo, é na minha hora, porque eu sou Deus de milagre. E eu só faço milagre no tempo que é para ser feito. Jesus se move para ir para a Judéia 2 dias depois da visita de quem trouxe a mensagem. Lázaro já estava morto. Tem momentos, irmãos, que nós vamos olhar para a situação e nós vamos dar a causa como perdida. E a gente vai dizer, Senhor, se fosse até ano passado, dava tempo. Senhor, se fosse até o mês passado, se fosse até 15 dias atrás, há 5 dias atrás, há um dia atrás, não dava tempo. Mas agora a causa está perdida. Tem causas, irmãos, que você está dando como perdida, que Deus te trouxe aqui para lhe dizer, ei, eu não dei a última palavra ainda, quem dá a última palavra sou eu. Quem estava chegando em Betânia para dar a última palavra era Jesus, irmãos. No caso de Lázaro, não foi a morte que deu a última palavra, porque a morte não triunfou sobre ele naquele momento. O Senhor mostrou a sua glória e Lázaro ressuscitou, porque o Senhor havia lançado uma palavra. Por mais que não pareça que vai acontecer a palavra que o Senhor lançou, se apegue à palavra dele. Declare comigo, eu não ando por vista, eu me apego à palavra do meu Deus. Eu não ando por vista, eu me apego à palavra do meu Deus. Irmãos, passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Esta família tinha uma palavra liberada. Eu estou conversando com pessoas que já deram casamentos como perdidos, casa, história, família, ministério. E o Senhor está dizendo, não foi esta a palavra que eu lancei sobre você. Ai, irmã, mas o cenário é contrário, eu já enterrei, eu já não quero mais saber. O Senhor está dizendo, ei, ainda tem jeito. Lázaro já estava sepultado. E o Senhor me diz que tem sonhos e projetos aqui que estão sepultados. Que tem sonhos e projetos aqui que você disse, já chega, dei a causa eu já dei a causa como perdida. E o Senhor está dizendo, eu não dei a última palavra. Eu estou chegando na tua Betânia e eu vou operar milagre. O meu nome será glorificado. Declare comigo. Deus vai glorificar o nome dele na minha vida e não tardará. Deus vai glorificar o nome dele na minha vida e não tardará. Jesus deu uma palavra, irmãos. Jesus não foi quando elas queriam, mas havia uma palavra. Nós precisamos aprender a nos apegar à palavra. A parar de querer sinais toda hora, porque tem momentos que a gente tá assim, né, irmãos? Querendo sinais a todo momento. Só que nós precisamos ter uma fé convicta. Uma fé que se apega à palavra. O que estava acontecendo aqui? Uma palavra estava liberada sobre aquela família. Jesus havia dito, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus estava deixando bem claro que aquela enfermidade não era para a morte. Ou seja, que o que ia acontecer na história de Lázaro não era para Lázaro ser sepultado, esquecido e Jesus deixar eles frustrados, não. Mas era para que o nome de Deus, do filho dele, fosse glorificado naquela história. O Senhor está dizendo é para que o meu nome seja glorificado na sua história. Você ainda não entendeu por que tanta luta? Deus não me ama. Jesus não é na minha vida. Jesus não me escolheu, porque se ele me escolhesse eu não estava passando por isso. O Senhor está dizendo, olha, se eu não te escolhesse, você não estava mais nem aí. Se eu não te escolhesse, você já não estaria mais nem nessa terra. Mas porque eu te escolhi, eu, o Senhor, designei para a sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos essa resposta. Aquela família tinha uma palavra, sua família tem uma palavra. Deus diz que vai restaurar, pois é, você não se apega ao cenário. Porque se você for olhar para o cenário, você enlouquece. Se você for olhar para o cenário, você desiste. Se você for olhar para o cenário, você acaba apostatando a sua fé. Por quê? Porque o seu cenário vai dizer totalmente contrário da palavra que Deus liberou. O seu cenário vai ser contrário. Deus está dizendo, não se apegue ao cenário, se apegue à palavra. Declare comigo, eu me apegarei à palavra do meu Deus e vai haver milagre.
Eu me apegarei à palavra do meu Deus e vai haver milagre. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de milagre. Haverá milagre para você que acredita, que crê, que espera, que aguarda no Senhor. Esta família tinha uma palavra liberada e você também tem. O Senhor te ama também. Olha a resposta. Ele ama você como ele amava esta família, versículo 5. Está escrito aqui, irmão, de maneira muito clara. Ora, amava Jesus a Maria e a sua irmã e a Lázaro. O Senhor amava esta família. O Senhor te ama. É por isso que você está de pé. E Ele está dizendo para você, eu não cheguei no seu tempo propositalmente. Irmãos, muitas coisas não acontecem no nosso tempo propositalmente. Muitas vezes para provar a nossa fé. Muitas vezes para que a gente possa se posicionar como pessoas que verdadeiramente creem no Senhor. Não como pessoas que andam por aquilo que estão contemplando. Porque é muito fácil, irmãos, andar por vista. Andar por vista qualquer pessoa anda. Os ímpios andam. Aqueles que não temem a Deus, não servem a Deus, não estão nem aí para Deus. Eles andam por vista. Mas os justos, eles viverão pela fé. E o Senhor está dizendo, não é sobre o cenário aqui desta família era totalmente contrário. O cenário aqui desta família era para eles pararem até mesmo de acreditar no Senhor, se fosse olhar pelo cenário. Mas eles continuaram acreditando, essas mulheres continuaram crendo. Inclusive a própria Marta chegou a declarar, eu creio que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo, ou seja, eu creio que tu és o Cristo, que tu és o Messias. Marta disse isso para Jesus, independente de Lázaro estar vivo ou não, independente de eu estar entendendo o meu cenário ou não, independente do Senhor ter chegado no meu tempo ou não, isso aí não anula a minha fé em ti. Eu continuo acreditando que tu és o Messias. Marta continuou crendo mesmo com tudo contrário, e você? Você tem acreditado que o Senhor está no controle de tudo? Você tem acreditado que Deus não perde o controle de nada e que Ele está trabalhando ao seu favor? Ou você está como aquele, como aquela que não acredita, como aquele, como aquela que anda por vista? Dizendo, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não falar, eu não acredito. Isso não é fé, irmãos. A fé é quando nós nos posicionamos, acreditando naquilo que é contrário, acreditando naquilo que a gente nem viu, mas a palavra saiu da boca de Deus, eu acredito. Deus liberou a palavra para a minha história, eu creio. Havia uma palavra sobre esta família e esta palavra não caiu por terra. O Senhor, Ele manda eu te dizer, irmãos, que a palavra que Ele liberou sobre o seu cenário, sobre a sua família, não sei qual tipo de promessa que você carrega, mas o Senhor diz para você, não cairá por terra, mesmo que tudo esteja adverso. Na vida desta família de Betânia, tudo estava contrário. Tinha uma palavra, tinha. O Senhor disse que não era para a morte, mas era para que o Filho de Deus fosse por ela glorificado. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu. Ou seja, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que a gente não vai compreender, mas nós precisamos nos posicionar como aqueles que creem, como aqueles que aguardam, como aqueles que perseveram. Seja uma pessoa perseverante. Seja uma pessoa que não perde a fé por qualquer coisa, mas que continua crendo independente do que está vendo. Porque o Senhor te ama. É por isso que você está passando por algumas lutas e dificuldades. É porque Deus quer te surpreender. Ele quer fazer um milagre muito maior do que o que você pediu. Esta família não ia receber somente o milagre de uma cura, mas haveria um milagre de ressurreição ao quarto dia, algo que não aconteceu com ninguém na Bíblia Sagrada. Não tinha outra pessoa, irmãos, que vivesse o milagre que Lázaro havia vivido. Não havia outra pessoa nem antes dele, nem depois. Porque aquele milagre foi exclusivo. Deus está dizendo, eu não estou tardando. É porque o que eu vou fazer é exclusivo. Eu não te esqueci. Deus, o Senhor me esqueceu. Pessoas que perguntaram. O Senhor me abandonou. O Senhor não é na minha vida. O Senhor não me ama. E o Senhor está dizendo, eu não te esqueci. Eu não te abandonei. Eu sou na sua vida. Eu te amo. E eu vou fazer o milagre acontecer. Declare comigo, meu Deus, Ele tem promessas na minha vida. E Ele vai fazer elas se cumprirem. O meu Deus, Ele tem promessa na minha vida e Ele vai fazer elas se cumprirem, porque a palavra de Deus não volta vazia. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre na minha e na sua história. Quando a gente se posiciona, acredite, as coisas não deram certo ainda. Não é porque o Senhor, Ele te esqueceu. Mas meu irmão e minha irmã, porque o Senhor tem algo exclusivo para você. Jesus chegou em Betânia e fez o milagre acontecer. No quarto dia, lá estava Jesus, ressuscitando a Lázaro e todos perplexos, atônitos, diante daquele milagre. É assim que você vai ficar. Porque o que o Senhor fará será de espantar. Declare comigo, eu creio que Deus vai me deixar espantado com o que Ele fará.
Eu creio que Deus vai me deixar espantado com o que Ele fará. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que não é para vergonha, não é para tristeza, não é para angústia. Mas o nome do Senhor será glorificado em toda essa situação que você está passando. Deus não te esqueceu. Ele se importa contigo. O Senhor amava esta família, mas Ele chegou no tempo dele. Não confunda o amor de Jesus com ele chegar no seu tempo. Ele te ama, mas ele só vai chegar no tempo dele. Por quê, irmã? Porque tudo no tempo dele é perfeito. O Senhor sempre sabe o que está fazendo. Ele nunca perde o controle de nada. Através dessa palavra, o Senhor garante para você que ele está no controle de todas as coisas, que é somente para você crer e confiar. Porque esta família aqui não ficou na vergonha, você também não ficará. Declare comigo: eu creio que o meu Deus não vai me deixar na vergonha. Eu creio que o meu Deus não vai me deixar na vergonha. Lázaro ressuscitou e houve milagre. Muitos creram no Senhor através do milagre. O Senhor está dizendo: muitos que te cercam vão acreditar que eu sou na tua vida através do que eu, Senhor, farei na tua história. Tudo é no tempo de Deus, não é nem no meu e nem no seu. Tem um tempo determinado para todas as coisas. E Deus já determinou o tempo para as bênçãos dele chegar na sua história. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor vela, meu Pai, sobre a tua palavra para a cumprir. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor ama os teus filhos, sim. E que o Senhor vai fazer um milagre acontecer, mas não é no tempo deles, é no teu. Já tem um tempo determinado que eles se apeguem à palavra. Que eles se apeguem, meu Deus, àquilo que o Senhor falou e não ao cenário. Porque o cenário será contrário. O cenário vai tentar mostrar, Pai, que não vai ter milagre. O cenário vai tentar nos desmotivar. Mas nós precisamos, meu Pai, diariamente aprender a andar por fé e não por vista, porque não andamos por aquilo que contemplamos, mas andamos segundo aquilo que cremos, e nós cremos, Pai, que vai ter milagre. Nós cremos que assim como o Senhor chegou em Betânia no quarto dia e ressuscitou a Lázaro, porque para o Senhor não há nada impossível. Eu creio também, Pai, que o Senhor vai chegar no cenário do meu irmão e da minha irmã e vai fazer um milagre, vai trazer a resposta e vai fazer o impossível acontecer, Senhor. O teu nome será glorificado de maneira miraculosa na vida dos teus filhos, porque tu és um Deus de resposta, um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam em ti. E muitos aqui têm confiado mesmo sem entender, têm colocado a confiança no Senhor. E eu creio, Pai, que os teus filhos não ficarão frustrados como essa família aqui também não ficou. O Senhor visitou essa família de Betânia e eu creio que o Senhor está, Pai, visitando também meu irmão e minha irmã e a família, meu Deus, e trazendo resposta para cada um deles. Lázaro, Marta e Maria não ficaram, Pai, envergonhados, frustrados, confusos, mas o Senhor fez o extraordinário acontecer, cumprindo a tua boa palavra. Cumpre, Pai, a tua boa palavra nas nossas vidas. Eu te peço que o Senhor glorifique o teu nome em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Visita os teus filhos, Pai, de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, dando testemunho, dando milagre, resposta para que os teus filhos venham contar. Pai, eu te peço também que o Senhor visite cada um que está aqui abençoando o nosso canal diariamente, que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência, que o Senhor possa abrir portas, fazer o impossível acontecer, prosperar os teus filhos, porque tu és o Deus, Pai, que visita cada um deles. Eu creio nisso, Senhor, e traz milagre, traz resposta e faz vitórias acontecer. Pai, que nunca falte a presença do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos. É isso que eu te peço. Eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Deus diz para você que Ele é um Deus de milagre. Ele não faz nada, irmãos, pela metade. Quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Esta família de Betânia recebeu um grande milagre. Por quê? Porque o Senhor havia liberado uma palavra. Quando o Senhor libera uma palavra, mesmo que o cenário seja contrário, escolha ficar com a palavra, porque Deus tem o melhor reservado para você e Ele não promete nada que Ele não possa cumprir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.